O Trilhas da Democracia de hoje debate a atuação do Ministério Público durante a pandemia da Covid-19. Os nossos convidados são 3 organizadores e autores do livro Ministério Público e Eventos Críticos, Experiências e Perspectivas de Atuação, que foi publicado nesse ano de 2023 pela editora de Plácido. Então, vamos à apresentação dos organizadores e autores desse livro. Marcelo Pedroso Goulart, promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo, membro fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos em Ministério Público, Direito e Democracia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Mais uma vez é uma honra, um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. O prazer é meu, né, de estar novamente participando desse importante programa, né, que passa aí pelo YouTube, 3 canais, discutindo temas fundamentais para o nosso país nesse contexto difícil pelo qual passamos, né? Sempre temas pertinentes. E, mais uma vez, participo, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e estar na companhia também dos colegas Marcos Aurélio e Silvia Pejadas, né? São 2 grandes nomes do Ministério Público contemporâneo, né? Marcos Aurélio, promotor de justiça, professor universitário, e um inovador, né, em teses sobre o Ministério Público e em prática sobre o Ministério Público. E a Silvia, que é assistente social, integra os quadros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, e tem esse desafio, né, de criar, vamos dizer assim, né, uma nova instância de atuação no interior do Ministério Público, de assessoria especializada, né, para contribuir dessa forma, né, na atuação do Ministério Público, uma atuação mais consequente, né? Então, a Silvia também é uma pessoa habilitadíssima para discutir a temática de hoje. Marcelo, como vocês viram, é quase um co-apresentador, né? Ele se sente tão à vontade que já iniciou a apresentação dos nossos 2 outros convidados. Marcos Aurélio de Freitas Barros, promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, onde também é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Prazer é todo meu, Marcos. Uma honra muito grande participar desse programa que tenta consolidar um ambiente democrático, discutir as questões atinentes à democracia e, mais ainda, dividir esse programa com 2 grandes referências, 2 pessoas que eu admiro tanto, que foram organizadores e grandes responsáveis por essa obra que tem uma dimensão muito importante para o Ministério Público e para o sistema de justiça. Ou seja, nós vivemos hoje um ambiente muito propício, um contexto de eventos críticos muito graves, e é muito importante discutir o papel do Ministério Público, o papel do sistema de justiça diante desses eventos. Então, é uma honra muito grande e um prazer, principalmente, dividir com colegas tão expressivos do Ministério Público do Brasil. E a nossa terceira convidada, Silvia Pejadas, assistente social do Ministério Público do Rio Grande do Sul e doutora em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Silvia, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer dialogar sempre com as assistentes sociais, sendo eu professor de um departamento de Serviço Social. Seja muito bem-vindo, Silvia. Obrigada, Marco. Um prazer enorme estar com vocês, esse convite desse programa necessário, importante no Brasil, nos tempos atuais. Um prazer enorme estar com o professor Marcelo Goulart, professor Marcos Aurélio, que são 2 figuras, 2 expoentes no Ministério Público brasileiro e de um Ministério Público que busca trilhar no campo da democracia e busca se entender como uma instituição que pode e que tem um papel importante, muito relevante, de fato, para nós firmarmos o Estado democrático
do Brasil. Uma assistente social, é um prazer poder estar trazendo aqui a contribuição da nossa categoria profissional para esse debate tão necessário ao Ministério Público e à sociedade brasileira. Muito bem, então eu mostro mais uma vez a capa do livro, Ministério Público e Eventos Críticos, Experiências e Perspectivas de Atuação, que foi organizado por Marcelo Pedroso Goulart, Silvia da Silva Tejadas, pela Bárbara Caroline Lana e Oliveira e Cíntia Aparecida da Silva. E, Marcelo, eu faria a você a primeira pergunta, na verdade, eu pediria a você que historiasse um pouco, né, o processo de construção desse livro, que coincide com a criação do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos em Ministério Público, Direito e Democracia. E, se fosse possível também, né, falar um pouco dessa parceria estabelecida com a editora De Plácido, né, que vem publicando livros sobre o Ministério Público, né, a partir do Ministério Público. Marcelo, os microfones estão abertos a você. Essa é a primeira obra, né, produzida pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos em Ministério Público, Direito e Democracia. O instituto é recentíssimo, né? Mas ele foi gestado durante a realização dos encontros Ministério Público, Pensamento Crítico e Práticas Transformadoras. Nós realizamos aí, alguns anos seguidos, esses encontros, promovidos pelas escolas do Ministério Público brasileiro, né? Os 2 primeiros encontros foram realizados em São Paulo, na época eu era o diretor da Escola Superior do Ministério Público, e depois tivemos outros encontros em outros estados, tivemos em Minas Gerais, tivemos em Pernambuco, tivemos no Maranhão, tivemos no Paraná, né? Então foram esses eventos que, nesses eventos, nós tínhamos por objetivo congregar aqueles integrantes do Ministério Público que têm uma visão progressista do Ministério Público, né, de acordo com o projeto de democracia da Constituição da República e de acordo com o Ministério Público também, que está projetado na Constituição. Então, o objetivo do Instituto foi esse, e essa obra veio também nessa linha, né, de pensar criticamente a atuação do Ministério Público, né, e propor formas de atuação prática que levem a resultados positivos para a sociedade, conforme definido pela própria Constituição. O Ministério Público, uma instituição estatal, que é a voz da sociedade no sistema de justiça e que, portanto, deve atuar vinculado ao projeto democrático da Constituição no sentido de concretizar direitos fundamentais e, para isso, fiscalizar e induzir políticas públicas que garantam a concretização desses direitos. Então, esses são objetivos do Instituto, né? E essa obra é a primeira, né, de várias que virão, né, no sentido de promover essa perspectiva, né, de pensamento crítico sobre o Ministério Público e também propositivo no sentido de realçar práticas já existentes, inovadoras, mas também propor novas formas de atuação do Ministério Público. Eu recordo, Marcelo, que eu ingressei no Instituto pelas suas mãos também, né? Eu faço parte do Instituto, Marco, e numa das assembleias que nós efetuamos durante o período da pandemia, quando discutíamos as linhas de trabalho do Instituto, e um dos seus propósitos é justamente a produção de estudos e pesquisas sobre essa instituição, nessa ótica, né, do atendimento àquilo que está previsto na Constituição Federal, no sentido da defesa do regime democrático, dos direitos sociais individuais indisponíveis. Nós discutíamos, então,
o advento da pandemia e todo o contexto socioeconômico político que o Brasil vivia nesse período, porque além do contexto pandêmico se caracterizar como um evento de crise mundial na magnitude que foi, ele teve no Brasil expressões muito peculiares, né? Nós fomos, comparativamente aos demais países, um dos países mais afetados por conta exatamente da condução em termos de Estado brasileiro que tínhamos nesse período a partir do governo Bolsonaro. E aí discutíamos esse contexto e vimos, então, da importância de registrar algumas experiências do Ministério Público nesse contexto de crise, ou seja, como é que essa instituição se movimenta quando confrontada pelas circunstâncias sociais, né, pela sociedade nas suas demandas, como é que ela se movimenta, como é que ela se comporta, que dilemas ela enfrenta e que perspectivas nós podemos pensar para essa atuação nesse período. Então, foi aí que nasceu a ideia da obra. Nós levamos algum tempo produzindo, e como leste ali a apresentação dos organizadores, ela é uma obra de muitas mãos, tanto na organização quanto na escrita dos textos. Nós temos uma primeira parte que se dedica a discutir a atuação institucional no contexto da crise da Covid-19, mas também do caso Samarco. Nós temos 7 capítulos nessa parte. Uma segunda parte que traz a assessoria técnica no âmbito do Ministério Público no enfrentamento à Covid-19, e aí eu abro um parêntese. Nós temos um conjunto de assessores técnicos, principalmente da área do serviço social e da psicologia, que ingressaram nos quadros do Ministério Público no período pós-Constituição de 88, então aqui são trazidas algumas das experiências deste grupo, e ainda uma terceira parte que discute temas da conjuntura contemporânea, que estão correlacionados aí com esses grandes desafios. Então, acho que é importante situar isso, que foi justamente uma construção dentro do debate desse momento tão difícil da sociedade brasileira. Marcos, eu me lembro que Marcelo sempre teve uma preocupação muito grande de dialogar com o mundo acadêmico, com as universidades. Você, como integrante do Ministério Público do Rio Grande do Norte, professor da Universidade Federal, como é que você percebe essa relação necessária entre um instituto como esse, né, voltado para pesquisas e estudos em Ministério Público, Direito e Democracia, e o papel da universidade pública, das universidades públicas federais? Marco, essa questão é extremamente importante. Como o Marcelo colocou, e eu acho esse aspecto muito relevante ser ressaltado, na verdade, o Instituto ele integra um movimento muito maior, um movimento formado por membros do Ministério Público mais progressistas, e que, dentre as suas atividades e as suas discussões, as suas atividades, eles têm buscado construir também uma teoria de Ministério Público, uma teoria de Ministério Público muito mais afinada com a Constituição. E, a partir daí, então, eu considero o Instituto, logicamente, um braço acadêmico desse grupo. Então, o Instituto ele vem justamente com essa finalidade de produções, de se aproximar dos produtores do conhecimento, das universidades, da pesquisa que vem sendo realizada, no sentido de, a partir dessa aproximação, reforçar, vamos dizer assim, e aprofundar essa teoria de Ministério Público. Dentre esses aspectos, o Instituto tem justamente essa missão de congregar professores, de se aproximar da universidade, dessas linhas mais progressistas, e tentar, a partir daí, construir uma teoria de Ministério Público que seja capaz de dar conta desses desafios da democracia, desses desafios impostos a um Ministério Público forjado a partir da Constituição de 1988. Então, essa relação ela é muito próxima, ela é muito presente, e é, inclusive, uma das responsabilidades do Instituto, se aproximar da pesquisa, se aproximar do conhecimento, e, a partir dele, construir dentro e fora do Ministério Público uma perspectiva
de uma identidade institucional para o Ministério Público, ou seja, uma identidade institucional para o Ministério Público a partir das responsabilidades a ele impostas pela Constituição de 1988. Marcelo, antes de fazer uma pergunta à Sílvia sobre um dos 2 capítulos que ela participou como coautora, eu queria te perguntar as tuas expectativas lá atrás, né, no processo de mobilização, né, de organização inicial. Essas expectativas foram atingidas? Quando você olha hoje para o Instituto, né, e para as diversas ramificações existentes, você considera que superou as suas expectativas, levando em consideração a existência de uma pandemia e a existência de um pandemônio que foi o governo Bolsonaro, essa conjuntura inaugurada com o golpe de 2016. As suas expectativas foram superadas? Ainda não, né? Nós temos que reconstruir o país. O Ministério Público é uma instituição que tem como, por determinação constitucional, são um dos co-construtores dessa democracia. A democracia foi abalada sensivelmente, né? Corremos riscos de um grande retrocesso do governo sobre um estado de exceção recentemente no governo passado. E agora nós estamos vivendo uma nova etapa, né? Que é uma etapa de reconstrução do país, de reconstrução da democracia, que ainda era muito frágil ainda durante os regimes, os governos democráticos pós-1988. Né? O Instituto surge justamente com essa preocupação, porque ele surge durante esse governo que punha em risco a democracia do país, né? E nós, como Ministério Público e defensores do regime democrático, os progressistas estavam extremamente preocupados com o destino do país e da nossa instituição, o destino do povo brasileiro, e evidentemente que o Instituto tem essa perspectiva, né, de atuar no sentido de reforçar os valores democráticos na sociedade, né, de lutar pela hegemonia dos valores democráticos na sociedade brasileira, do pensamento democrático, das práticas democráticas. Né? Então, o Instituto surge, né, com essa preocupação, tanto que no próprio nome do Instituto nós vamos encontrar isso, né? Pesquisas e estudos em Ministério Público, direito, né, o direito democrático, e a democracia como regime político estabelecido na Constituição de 1988. Né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, o Instituto está começando, nós estamos retomando o processo democrático, espero que, dessa vez, certamente nós vamos conseguir, nós queremos, né, e vamos conseguir a consolidação da democracia no Brasil após esse grande susto, né, que foi o pandemônio, que você disse, né, e marcado também por um momento crítico da sociedade global e, portanto, da sociedade brasileira, que foi a pandemia de Covid-19, né, que também traz para o Ministério Público, para toda a sociedade de uma forma geral, para todos os estados governantes, para a ciência e também para o Ministério Público e para o sistema de justiça, desafios importantes, porque nós não tínhamos vivido até então algo, né, um problema tão grandioso, né, uma dimensão global que nós deveríamos enfrentar. O Ministério Público não estava preparado para isso, e, claro, a crise fez com que o Ministério Público começasse a se repensar, inclusive, para o enfrentamento dessas situações críticas que devem se reproduzir diante dos grandes problemas climáticos, né, dos grandes problemas políticos, sociais, né, que nós vivemos no mundo contemporâneo. Portanto, o Ministério Público também tem que se preparar para isso, né? Os instrumentos que o Ministério Público dispunha, a forma de enxergar a atuação institucional não estava, né, não tinha no seu horizonte o enfrentamento de problemas tão graves como o da pandemia e a crise sanitária fez com que o Ministério Público repensasse
as suas formas de atuação, e surgem aí experiências muito interessantes, né? E nós temos aqui 2 grandes nomes do Ministério Público que estão na vanguarda do pensamento do Ministério Público, inclusive para o enfrentamento de situações graves como essa. Nós voltaremos a esse assunto, Marcelo, na parte final desse programa, mas antes gostaria de passar por Sílvia e Marcos e os artigos que eles escreveram. Sílvia, você escreveu como coautora 2 capítulos, o primeiro intitulado Serviço Social no Espaço Socioocupacional do Ministério Público no contexto da pandemia da Covid-19, desafio postos à garantia dos direitos sociais, foi o primeiro artigo, e o segundo, Promotorias de Justiça Regionais de Educação, desafios em tempos de pandemia da Covid-19, e é sobre esse artigo que eu gostaria de te fazer uma pergunta, porque me parece ser uma experiência bastante relevante que os nossos ouvintes e espectadores merecem conhecer, né? Eu gostaria de ler o terceiro parágrafo da página 174 do teu artigo sobre essas promotorias de justiça regionais de educação, em que você diz que, abre aspas, a pandemia da Covid-19 afetou o conjunto da sociedade, porém o asseguramento do direito à educação foi um dos mais prejudicados. De 2020 a 2022, enquanto se escreve este capítulo, se desenrolam as vivências e desdobramentos da pandemia que resultaram em escolas com aulas suspensas, com precárias ofertas de ensino remoto, além do agravamento de um conjunto de indicadores sociais acerca das condições e modo de vida de crianças e adolescentes. Fecha aspas. Bom, todos nós vivemos isso, quer dizer, eu imagino que Marcos também tenha vivido isso na condição de professor universitário, mas a situação foi muito mais grave quando o assunto são crianças e adolescentes, né? E eu te pediria, então, Sílvia, que você relatasse um pouco essa experiência das promotorias de justiça regionais da educação no Rio Grande do Sul, que é onde você atua, você diz fundadas no diálogo com gestores municipais e estadual. Por favor, Sílvia, relate essa experiência. Ah, que bom, Marco. É muito prazeroso poder falar dessa experiência. Esse artigo foi escrito em parceria com a promotora de justiça Rosângela Correia da Rosa, que é uma parceira, promotora regional da educação da nossa regional de Santa Maria. E acho que é interessante, talvez, fazer até um preâmbulo para poder falar de promotorias regionais de educação, né, no sentido, cruzando um pouco com o que o Marcelo trazia desse contexto que nós vivemos, né, no sentido de que, na verdade, pelo que eu tenho estudado do Ministério Público e conhecido dessa instituição, porque trabalho nela há mais de 20 anos hoje, essa missão constitucional que nós falávamos, ela está, né, e esteve ao longo do tempo, desde o período pós-constituinte, em disputa dentro da instituição. Acho que nós passamos por diferentes momentos do Ministério Público, onde se falava de um MP transformador da sociedade, um MP pacificador, um MP restaurativo, hoje se fala de um MP resolutivo. Mas, na verdade, essa direção social da instituição com relação à defesa dos direitos sociais, ela está em disputa na instituição. E nesse período pós-2016, onde houve o golpe, depois a assunção de Bolsonaro ao poder, essa instituição, por fazer parte dessa sociedade, ela também sofreu de forma muito consistente, talvez até uma inclinação com relação nessa disputa que há com relação a um modus operandi, digamos,
mais reacionário, né? Então, eu trago isso para poder ilustrar a importância desse trabalho das promotorias regionais de educação, porque eu reputo que é uma tentativa, né, de uma fatia, de uma parcela do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no sentido de estruturar uma praxis social que coadune, de fato, com os princípios e diretrizes da Constituição Federal de 88. Então, essas promotorias, elas nascem em 2011 e nascem a partir de um grupo de trabalho que ia discutir a questão da infrequência dos alunos na escola, e um instrumento que o Ministério Público já dispunha, a ficha de comunicação do aluno infrequente, desde 1997. E, a partir desse debate, surgiu a discussão sobre a necessidade de especializar a atuação do Ministério Público na área da educação. E aí a proposição de criação das promotorias regionais da educação, que é uma experiência inovadora, foi a primeira experiência de regionalização do Ministério Público do Rio Grande do Sul e que demorou uma década para se constituir. Hoje nós temos o Estado coberto, todo o Estado do Rio Grande do Sul, por 10 promotorias regionais de educação, que então fazem a cobertura abrangendo os 497 municípios do estado. E quando se estruturou esse trabalho, e eu tive a oportunidade de estar desde os primeiros passos como assessora técnica desse grupo, um dos primeiros dilemas do grupo era como trabalhar com promotorias regionais, porque a experiência do Ministério Público, ela é a experiência da comarca, ela é a experiência da atuação dentro daquele município, ou de uma área muito específica, especializada, mas regionais implica em atuar com um conjunto de gestores municipais, com o gestor estadual e com um conjunto muito diverso de atores sociais. Então, no próprio processo de assessoramento a esse trabalho, se foi constituindo algumas diretrizes para ele que me parece que são possibilidades de entendimento de um trabalho do Ministério Público que seja mais amplo e mais próximo da sociedade e mais eficaz do ponto de vista do fomento das políticas públicas, porque esse é um dos grandes nós críticos da instituição, Marco. O Ministério Público é uma instituição que tem a defesa dos direitos sociais como sua missão, mas ele não é um executor da política pública, que é onde o direito social se materializa. Portanto, essa sua atividade, ela se dá na mediação dessas relações dentro da sociedade. Necessariamente, nós estamos falando de um Ministério Público que precisa estabelecer canais de relacionamento com a sociedade. E aí o trabalho das promotorias regionais de educação, ele tem alguns fundamentos que estão descritos ali no artigo. Um deles é o fortalecimento do diálogo externo, né? Ou seja, o fortalecimento das redes intersetoriais, portanto, de um Ministério Público que vai se relacionar com gestores municipais de educação, com gestores da assistência, da saúde, com equipes técnicas desse serviço, com as organizações da sociedade civil que atuam no âmbito da educação. Portanto, um Ministério Público que tem uma atuação bastante voltada para fora do gabinete. Segundo princípio importante, o georreferenciamento da sua atuação. Então, quando se organizaram essas promotorias, elas foram organizadas com base na territorialização dos juizados regionais da infância e juventude no Rio Grande do Sul. E aí nós tínhamos regionais com 140 municípios, outra com 81, outra com 25, mas em região metropolitana, com um número de habitantes muito grande nesses municípios. E aí se passou a organizar uma estratégia de trabalho que atuava por subgrupos dentro das regionais, organizando seminários, encontros e debates com esses municípios e forças locais a partir do georreferenciamento, tanto das suas fronteiras geográficas quanto das suas fronteiras políticas, porque nós temos no Estado a organização dos dirigentes municipais da educação, que é uma organização política dos municípios, e que se passou a usar essa referência para a organização de subgrupos de discussão dentro das regionais. E aí um dos pontos fortes do trabalho foi atuar com planejamento, monitoramento e avaliação. Então, se passou a chamar todos esses segmentos envolvidos com a temática da educação
para discutir os principais problemas da educação naquelas regiões, naqueles subgrupos, e, com isso, planejar ali ações conjuntas que foram sendo monitoradas ao longo do tempo em encontros subsequentes. Isso gerou uma aproximação muito interessante do Ministério Público com relação à sociedade, e, ao mesmo tempo, um aprendizado para a instituição, né, de como se relacionar com a sociedade sem transigir do seu papel, que é um papel de garantidor, né, também uma instituição de controle, que dentro do seu papel de controle vai trabalhar aí na garantia e defesa de direitos, né. Outros pontos importantes desse trabalho, a integração com as universidades locais, né, que o Marcos Aurélio trazia ali, a importância, o caráter estratégico que tem nessa construção coletiva, o fortalecimento dos conselhos municipais de educação, porque são os órgãos de controle social dessa política pública, né? A valorização dessas organizações regionais de educação, inclusive no caso do governo do estado, as coordenadorias regionais de educação, a construção de um coletivo dos promotores regionais de educação, acho que isso é um outro ponto importante. O Ministério Público não tem uma tradição e uma expertise no trabalho coletivo. A autonomia funcional, ela acaba sendo vista, né, como uma possibilidade de um trabalho muito sozinho, muito isolado e muitas vezes muito desconectado. Então, a construção de um coletivo de promotores que atua na matéria, eu reputo como um ponto forte assim, dessa experiência tão importante, né? A aproximação com a assessoria técnica da instituição, e por isso eu acompanhei ao longo do tempo todo esse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, o diálogo com as instâncias superiores do Ministério Público, tanto da administração quanto corregedoria. Essa forma de organização, ela permitiu que, quando a pandemia, então, nos trouxe toda essa conjuntura para a educação, junto com essa desconstituição das políticas públicas gerada a partir do governo Temer e Bolsonaro, nos permitiu lidar de uma forma muito mais organizada com esse fenômeno, né? Então, nós atuamos em 3 blocos iniciais, que foram garantia da alimentação escolar e sua distribuição aos alunos que estavam em casa em situação de insegurança alimentar, buscar ampliar ao máximo e melhorar ao máximo as condições de oferta do ensino remoto para um estado que tem áreas rurais muito expressivas ainda, né? E depois o retorno à presencialidade, que foi um enorme desafio também, no sentido de fazer com que as redes voltassem a funcionar. E hoje, para concluir, né, e a gente poder seguir o debate, nós nos encontramos aí num outro estágio desse trabalho, que é a busca ativa dos estudantes que ficaram alijados da escola durante o período da pandemia, né? E ainda temos estudantes que não retornaram, ou que estão em processo de retorno, e a recuperação das aprendizagens, que este é o maior desafio que se coloca, porque um evento crítico, e me parece que esse é um aprendizado que nós temos com essa experiência, ele não se esgota, né, no esbatimento dos sintomas, digamos. Bom, nós temos hoje uma diminuição da Covid, temos vacinação, etc. Não, nós temos efeitos no tecido social que se prolongam ao longo do tempo. Então, nós estamos hoje com essa centralidade aí nos processos de recuperação das aprendizagens dessas crianças e adolescentes. Então, acho que muito rapidamente, Marco, uma ideia assim, desse escopo desse trabalho. Da educação, nós vamos para a assistência social, né? Saindo de uma assistente social para um promotor que escreveu um texto sobre o SUAS, né? Sobre a relação entre o Ministério Público e o fortalecimento, a defesa e o fortalecimento do SUAS num período muito crítico, que foi esse, exatamente o da pandemia. Marcos Aurélio, você escreveu o capítulo 4 do livro intitulado Ministério Público, Sistema Único de Assistência Social e a Pandemia da Covid-19, do diagnóstico à reestruturação extrajudicial, é importante isso, porque vai ser uma palavra-chave do artigo, a reestruturação extrajudicial da política de assistência social. E eu gostaria de ler, Marcos,
o último parágrafo, né, da página 114, das conclusões do trabalho, em que você diz o seguinte, abre aspas, o problema da efetiva afirmação do SUAS no Brasil não é de regulação, mas de gestão adequada da política, de modo que, a partir de um conhecimento da normatização, é preciso tornar realidade o modelo de SUAS já previsto, fazendo com que se opere adequadamente e efetive o direito à proteção social às famílias que, em situação de vulnerabilidade social, dele necessitar, fecha aspas. No parágrafo anterior, você fazia exatamente a defesa de um modelo de atuação democrático, dialogal e fundado na consensualidade, né, voltado para a realização de negociações integrativas, com atenção ao procedimento negocial e etc. Né? Então, é muito forte no teu texto a ênfase no diálogo. Né? Então, Marcos, eu gostaria que, da mesma forma que eu perguntei assim, Oi, Marcos, consegue me escutar? Bem, que travou um pouco aqui para mim. Travou também. Travou geral. Eu vou então responder. Eu acho que é importante para explicar esse capítulo, dar um passo atrás. Ou seja, é importante a gente compreender, inicialmente, que nós vivemos hoje num mundo pós-digital, num mundo tecnológico, globalizado, e que, naturalmente, ele tem gerado problemas muito complexos. Então, os eventos críticos, de um modo geral, são eventos que, naturalmente, eles estão na base, devem ser preocupação do direito do século XXI. Nós estamos lidando com grandes crises relacionadas à democracia, nós estamos lidando com graves crises relacionadas, por exemplo, à violência, hoje à paz nas escolas. Nós estamos lidando com... Eu estou escrevendo um livro agora, concluindo um livro sobre a DPF 708, que trata da litigância climática, da grande desestruturação que houve no governo Bolsonaro em relação às políticas de meio ambiente, de mudança climática. Isso faz com que seja necessário pensar em novas formas de lidar com essas crises, de lidar com esses eventos, de uma forma muito mais dialogal, com a participação democrática, através de soluções consensuais. Esse capítulo em específico, ele foca num aspecto, que é a política de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social. Então, ele tem ele parte, primeiro, de uma ideia de que, historicamente, a assistência social tem sido muito invisibilizada pelo sistema de justiça. Eu costumo dizer, Silvia, que os colegas do serviço social conhecem muito mais sobre a política de assistência social do que nós do direito. Então, aqui no Ministério Público do Rio Grande do Norte, nós fizemos todo um trabalho de estruturação do SUAS, de estruturação da política de assistência social. E aí nos deparamos com uma pandemia. Então, é preciso pensar o que fazer em relação ao Sistema Único de Assistência Social, que, historicamente, ele, apesar de muito bem regulado, apesar dele muito bem normatizado, ele tem graves desvios de implementação no Brasil todo. Como pensar na proteção social aos mais vulneráveis, num contexto de pandemia e num contexto de pós-pandemia. E no artigo a gente chama atenção para esses aspectos, ou seja, a pandemia da Covid-19 foi a maior crise da atual geração, talvez a maior crise mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é uma crise multidimensional, é uma crise que envolve aspectos sanitários, de saúde pública, mas ela é também uma crise econômica, uma crise social, gerou uma crise fiscal, uma crise política, e, sem dúvida nenhuma, ela gerou, como consequência, um aumento muito grande da vulnerabilidade social. E, mais do que isso, eu queria chamar a atenção também que a pandemia trouxe como efeito uma crise etária, ou seja, nós temos toda uma geração de crianças e adolescentes que perderam pai e mãe durante a pandemia,
famílias que foram desestruturadas, crianças que não tiveram direito ao luto, que precisam naturalmente conviver com essas questões psicológicas, da falta de afeto, que precisaram sair das suas escolas, sair muitas vezes dos seus municípios, passar a ter outras relações afetivas, serem criadas por outras pessoas. E tudo isso tem repercutido e sem dúvida nenhuma, isso acaba resultando num grande problema que pode atingir a toda uma geração, em efeitos dessa pandemia que pode atingir toda uma geração. Nós já estamos percebendo esses efeitos, por exemplo, quando tratamos das questões referentes ao afeto, que foram as famílias foram muito desestruturadas durante a pandemia. A gente teve um aumento muito grande de separações, de dissolução de relações familiares, aumento muito grande de exploração sexual, alienação parental, ou seja, eventos que aconteciam no seio da família, crianças e adolescentes que passaram 2 anos isolados, sem direito à convivência, muitas vezes vivendo muito mais próximos da tecnologia, pessoas em desenvolvimento que são atingidas pelo discurso de ódio a partir dos jogos, da tecnologia, o que tem gerado graves problemas psicossociais que acabaram se refletindo hoje nas escolas. E essa desestruturação das famílias nos convida a pensar como, de forma democrática, como de forma dialogal, através de busca de consensos emancipatórios, se poder construir uma estruturação do sistema de assistência social. Ou seja, o artigo inicialmente até um grande alerta, fazer desse limão uma limonada, ou seja, utilizar essa crise como uma oportunidade para que a política de assistência social ela seja efetivamente acompanhada, fiscalizada pelo Ministério Público, já que existe um grande gap, uma grande distância entre a regulação e como essa política tem sido planejada e tem sido executada na prática. Então, a ideia desse artigo é justamente buscar o fortalecimento do SUAS, ou seja, pensar no Ministério Público a partir de uma instituição que vai dar visibilidade a essa política que ingressou no campo do direito, que é um sistema hoje público, não contributivo, é um sistema hoje que é responsabilidade pública desde a Constituição de 88, da LOAS, da Lei da Assistência Social de 2011, enfim. Nós estamos diante de um contexto em que é preciso fortalecer a proteção social de alta complexidade, de média complexidade, a proteção social no Brasil. Então, o artigo ele tem justamente essa dimensão, a dimensão de pensar através de um caminho, ou seja, inicialmente propondo um diagnóstico sociojurídico da política, a partir do trabalho conjunto de assistentes sociais, da equipe jurídica, no sentido de estabelecer em cada município ou em relação aos estados um diagnóstico sociojurídico e, a partir daí, fazer um mapeamento do conflito, um plano de reestruturação e se valer de soluções consensuais, onde eu tenho sugerido aí negociações, ou seja, negociações mais diretas, para que a política se afirme e a gente tenha um SUAS que seja capaz de lidar com as crises que já existiam antes da pandemia, ou seja, eu digo que a pandemia ela revelou as dificuldades das políticas públicas, mas também para lidar com um novo contexto posterior à pandemia, que é um contexto de aumento da vulnerabilidade social, é um contexto que pode comprometer toda uma geração de pessoas que sofrem os efeitos dessa pandemia. E o grande desafio é que a gente não pode esperar que nossos filhos ou os filhos dessa geração precisem se recuperar das suas próprias infâncias. Então, o Ministério Público ele tem um papel a exercer no sentido da fiscalização dessa política, do acompanhamento, da indução dessa política, no sentido de construir ou reduzir essa distância entre a sua regulação e como ela vem implementando na prática, o que gera uma atuação na proteção social, uma atuação que possa repercutir na estruturação dessas famílias e aí a gente criar um Estado que seja capaz de fazer face a esses eventos críticos que aos quais nós já passamos e aos efeitos dele que já começam a se revelar de uma forma muito grave.
Marcos, eu pensava aqui, enquanto você falava, que no outro artigo que escrevi junto com as colegas Cíntia Silva e a Fabiana Guiar de Oliveira, nós justamente discutimos a atuação do serviço social nesse período da pandemia, a partir de dados que colhemos no encontro nacional realizado pelos assistentes sociais do Ministério Público durante a pandemia, foi um encontro virtual organizado pelo Ministério Público do Paraná. Nós temos tido encontros, inclusive, da categoria profissional desde 2006 para discutir a nossa identidade dentro do Ministério Público. E, a partir desses dados, uma das políticas que nós identificamos como central na atuação do Ministério Público, na demanda que chegou aos assistentes sociais, foi justamente a política de assistência social. E o interessante é que se tornou, de certa forma, paradoxal a situação. Ouvir, tá falhando um pouquinho, estava bom, mas nessa. Você me escuta, Marcelo? Eu escuto. O Marco disse que voltará em breve. Em breve, tá. Eu não sei se a gente continua aqui grava isso. Acho que está gravando, né? É. Bom, mas enfim, continuando, Marcos, então nós vimos assim uma situação paradoxal da política de assistência, porque ao mesmo tempo que ela foi uma das políticas mais atingidas com relação ao corte orçamentário e a sua própria precarização, com fechamento de CRAS, de CREAS, terceirização das equipes de trabalho, a ponto, né, de equipes pela metade, ou menos da metade, atuando nos equipamentos, ela foi extremamente demandada pela população no período da pandemia e mesmo no pós-pandemia, por conta da fome. Então, uma das questões que nós vimos, porque ao mesmo tempo nós não tivemos uma política de segurança alimentar em funcionamento, né? A política de segurança alimentar é uma política mais incipiente ainda nos governos Lula e Dilma, que estava se estruturando e ela foi solapada no período pós-golpe, praticamente deixou de existir, né? Então, a assistência passou a ser demandada para a fome. Então, nós vimos, de certa forma, um retrocesso na política quando ela voltou a distribuir cestas básicas por conta da necessidade da população de acessar os alimentos, quando ela já tinha atingido um patamar, digamos que civilizatório mais desenvolvido, que eram os programas de transferência de renda mesmo, né? Então, acho que olhar para a política de assistência social nesse período da pandemia e hoje no pós-pandemia é extremamente importante, porque é uma das políticas mais vulneráveis hoje. Tomara que consigamos, né, com esse novo tempo, né, em termos de governo federal, retomar os patamares de desenvolvimento que a política de assistência social já teve, porque ela perdeu isso nesse último período, né, enormemente, por conta da questão do desfinanciamento, sobretudo, dessa política. Então, muito importante, né, essa visibilidade que você traz no artigo sobre esse tema, sobre essa política, a sua importância, a importância do Ministério Público se preparar para conhecer e intervir mesmo nessa política pública. Vocês dois trazem, né, uma experiência prática, né, nos textos, né? Silvia, elaborando teoricamente. É extremamente importante e eu trago ela no artigo também. Ou seja, a gente consegue. Continuo? Continua, acho que deu uma travada. Eu dizendo que essa sua contribuição, Silvia, é extremamente importante. Eu trago no artigo, ou seja, nós saímos de um momento de afirmação de uma política de assistência social no governo Lula, ou seja, a política ela encontra uma regulação, ela encontra, vamos dizer assim, um caminho, ela começa a se estruturar, a gente começa a buscar, a partir dos equipamentos e de toda a estruturação da política, avanços na proteção social, básica, especial, enfim. E aí nós somos colhidos por uma antipolítica, ou seja, uma política
de completo desfinanciamento, de cortes orçamentários profundos, de descaso com a política de assistência social. Nós já estávamos vivendo grandes dificuldades para a política de assistência social. A isso, soma-se a isso um contexto mundial de pandemia, em que aumenta vertiginosamente a vulnerabilidade social, onde grandes problemas aconteceram no seio das famílias, houve uma grande desestruturação de famílias ficaram absolutamente desprotegidas. E dentro desse contexto, o que o artigo busca chamar a atenção é qual é o papel do Ministério Público. Como é que o Ministério Público, dentro de um contexto de desfinanciamento das políticas de assistência social, de ausência de recursos e de um contexto pandêmico que revela uma desestruturação ainda maior e uma dificuldade ainda maior para a afirmação dos SUAS no campo dos direitos, qual o papel que o Ministério Público tem que exercer? Então, aí, ele tem justamente estabelecido esse caminho a partir de um diagnóstico, de um levantamento, de um plano de reestruturação e de soluções negociadas para que se possa fortalecer esse sistema e, em fortalecendo esse sistema, se conseguir dar conta dos desafios sociais decorrentes não só da pandemia, como de um governo que já vinha ideologicamente, de uma forma deliberada, desconstruindo todos os avanços na política de assistência social. Muito importante sua contribuição, e ela foi contemplada no artigo esse aspecto que é central, que a gente entenda os desafios que são postos a um Ministério Público que busca transformar conflitos, um Ministério Público que tem a responsabilidade de transformar positivamente conflitos, ainda que esses conflitos sejam graves, sejam complexos, sejam crimes. Tanto Silvia como Marcos Aurélio, eles trazem nos artigos, e agora aqui na nossa conversa, né, mudanças importantes que devem permear a atuação do Ministério Público brasileiro. Isso ainda não é uma realidade institucionalizada, né? Isso passa mais por iniciativas pessoais ou até institucional, mas de um procurador-geral mais progressista. Quer dizer, isso acaba não se consolidando no Ministério Público brasileiro, né? E vocês enfrentaram temas que me parecem fundamentais. Por exemplo, a questão de uma nova organização espacial do Ministério Público, com a criação de promotorias regionais ou promotorias de base estadual, né? Nós temos o exemplo lá do Rio Grande do Sul na educação, nós temos o exemplo na Bahia das promotorias regionais do meio ambiente, enfim, nós temos no Rio de Janeiro, parece que também existe uma experiência regionalizada na área da educação, né? Mas isso são atuações pontuais, né? Isso ainda não foi institucionalizado. São Paulo, né, eu, inclusive, participei da elaboração do projeto de regionalização, de reorganização espacial do Ministério Público em 2013, né? E só agora, em 2023, 10 anos depois, é que está começando a implantar, começará, né, a implantação de uma de promotorias regionais, né, de saúde, educação e inclusão social. Bom, eu tive um problema de conexão, o diálogo continuou, Marcos Aurélio respondeu a pergunta sobre por que o problema é de gestão política, né? Uma gestão adequada da política. E eu farei, então, uma última pergunta a vocês três, começando com o Marcelo. Nós entramos numa era de eventos críticos, né? Os eventos críticos não serão apenas episódicos, né? Mas parece que os eventos críticos farão parte permanente desse momento histórico que nós vivemos a partir do início do século XXI. No campo ambiental, os grandes desastres, no campo político, a ascensão do neofascismo, da extrema-direita mundial, no campo sanitário, pandemias, e no plano social, fome e desemprego.
Marcelo, o Ministério Público, esse Ministério Público da Constituição de 1988, ele está preparado para essa nova era? O Ministério Público projetado na Constituição de 1988, ele, né, está preparado, aquele que foi projetado, mas o Ministério Público real, né, não está preparado para esse tipo de tratamento. Você traz aqui eventos críticos, por exemplo, na área política, né, dos atentados contra a democracia, com a ascensão do neofascismo no mundo e no Brasil, né? Cabe ao Ministério Público e a atribuição constitucional a defesa do regime democrático. E, portanto, o Ministério Público tem que ter uma atuação, né, nesse sentido, da defesa da democracia política. E nós, inclusive, já fizemos um programa aqui tratando desse assunto. E o Ministério Público, até hoje, desde 88 até agora, não desenvolveu formas de atuação para a defesa do regime democrático, da democracia política, né, da democracia semidireta, os seus institutos, as suas instituições. Quer dizer, o Ministério Público precisa desenvolver, porque isso é um dado da realidade, né, que o Ministério Público precisa começar a enfrentar. E o Ministério Público ainda não fez essa discussão, né? Claro que no âmbito dos eventos críticos climáticos e ambientais, o Ministério Público já tem alguma experiência e tem instrumentos para atuação, né? Mas nós precisamos fazer reformas estruturais, né? Tanto a Sílvia como o Marcos Aurélio trouxeram aqui no debate mudanças necessárias, né? Por exemplo, uma nova reorganização espacial do Ministério Público. Não adianta mais aquela atuação dos ministérios públicos estaduais através através das comarcas, né? Como uma escala única de atuação. Nós não vamos resolver problemas ambientais, problemas políticos de grande monta, nós não vamos resolver problemas sociais, como o que você põe, da desigualdade, da fome, do desemprego, né, atuando no âmbito da comarca, porque isso é muito limitado. Portanto, nós precisamos ampliar a base espacial de atuação do Ministério Público, através de promotorias regionais, promotorias de base estadual, né, para enfrentar, por exemplo, eventos críticos como os conflitos fundiários. Num país que não fez a reforma agrária, né, que promete fazer a reforma agrária e não faz, onde a concentração da propriedade é das maiores do planeta, né, quer dizer, o Ministério Público precisa enfrentar essa questão, porque ela é fundamental para a viabilização do projeto democrático da Constituição de 88. Então, nós precisamos regionalizar, precisamos estabelecer uma base estadual de atuação, né? Em casos como a crise climática, a crise sanitária, o Ministério Público foi pego de surpresa. Nós precisamos começar a criar, no meio da crise, novas formas de atuação. Né? Como foi dito aqui, o Marcos Aurélio trouxe importantes questões que ele enfrentou pessoalmente para resolver essas questões básicas e fundamentais junto às suas. Né? Uma promotoria que atue com base em planos, programas e projetos, uma promotoria que atue de acordo com prioridades estabelecidas junto com a sociedade. Né? Então, quer dizer, o Ministério Público da Constituição de 88 é um Ministério Público que exige reformas estruturais e reformas culturais, de mentalidade, que não foram realizadas nesses últimos anos. Né? E que agora, vamos dizer, esse tsunami político e sanitário que nós vivemos recentemente, isso está levando o Ministério Público a se repensar e a se recriar para adequar a sua atuação àquilo que está projetado na Constituição, àquilo que está posto como a sua missão institucional na Constituição de 1988. Marcos, você está de acordo com o Marcelo? São necessárias reformas estruturais? Há um hiato entre o Ministério Público projetado em 1988 e o Ministério Público realmente existente? Marco, eu estou plenamente de acordo. Eu acho que esse, inclusive, é um dos grandes desafios do Instituto, é justamente buscar apresentar essa visão crítica de Ministério Público. Ou seja, o que é o Ministério Público e quais são suas responsabilidades no mundo atual, num contexto
onde esses eventos críticos eles são cada vez mais constantes. Então, diante de um momento histórico em que nós vivenciamos crise democrática aguda, ou riscos até bem recentemente, em que nós vivenciamos crises climáticas, crises na própria proteção às famílias, crises relacionadas ao aumento da vulnerabilidade, ao aumento da fome. Ou seja, qual o papel do Ministério Público? O que o Ministério Público ele deve fazer? O que pode contribuir para essa mudança de mentalidade? E que estruturas podem ser modificadas dentro do Ministério Público para ele dar conta desses desafios, para ele se afirmar como promotor de acesso à justiça, como promotor de acesso aos direitos fundamentais, como promotor responsável por garantir o projeto que a Constituição estabeleceu, o projeto democrático que a Constituição estabeleceu. Então, é muito importante produções desse tipo. O Ministério Público Eventos Críticos, queria louvar novamente e deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Marcelo, à Silvia, aos demais organizadores, porque ele toca num ponto central, talvez o maior desafio para se pensar na teoria do Ministério Público, que é justamente pensar o Ministério Público do século XXI. O Ministério Público que foi forjado a partir das bases da Constituição de 88, mas que ainda não despertou de uma forma mais, em relação a muitos de seus membros, para a necessidade de promover as reformas internas, ou seja, as reformas de mentalidade, as reformas culturais, as reformas estruturais, que são necessárias para que ele dê um salto, que é um salto imposto pela Constituição, mas que ainda tem sido alvo de alguma resistência. Então, eu vejo, eu tenho uma expectativa de que essas produções elas servem justamente para chamar a atenção acerca da necessidade dessa mudança de paradigma, de haver efetivamente o salto para esse modelo de Ministério Público forjado pela Constituição de 1988. Silvia, para finalizar esse nosso diálogo, o corpo técnico do Ministério Público, constituído por assistentes sociais, psicólogas, se encontra atualizado, preparado para essa tarefa de seguir e lutar por essas reformas estruturais desse Ministério Público que se atualize para enfrentar eventos críticos cada vez mais constantes? Uhum. Então, pergunta complexa, né? Eu diria que do ponto de vista do serviço social, que é a categoria profissional a qual eu pertenço, e pelos debates havidos ao longo aí dos anos, coletivamente, nós podemos dizer, e a nossa profissão, ela é uma profissão que atua né, com a questão social, com a desigualdade, com as formas de resistência, e que encontrou no Ministério Público uma identidade com relação a esse Ministério Público responsável pela garantia dos direitos sociais. Eu diria que aí nós temos um encontro hegemônico com relação a essa missão institucional, né? Agora, do ponto de vista da instituição, eu diria que a instituição ela carrega hoje para si as forças que estão em disputa na própria sociedade. Então, essa direção social do Ministério Público que defende a democracia e os direitos sociais, volto a dizer, do meu ponto de vista, ela está em disputa. E isso explica por que o Ministério Público vacilou para defender a democracia com relação aos ataques que sofreu nas ruas há poucos meses, por que o Ministério Público deixou de se posicionar em tantos momentos críticos da nossa história recente, né? Mas como algo que se movimenta e que justamente está em disputa, né, eu diria que somos sim parceiros, né, áreas do conhecimento diferentes, distintas, como o serviço social e a psicologia, podem trazer contribuições muito importantes para dentro do Ministério Público, que precisa, como dizia Marcelo e Marcos, rever a sua estrutura, inclusive seu modo de trabalhar, do ponto de vista da sua organização, por promotorias regionais, por base estadual, né, buscando outra forma de atuação, mas também precisa rever o método,
né, o método de trabalho. Nesse sentido, a nossa área do conhecimento pode contribuir muito, né, na direção de fato, construir os meios de aproximação com a sociedade, com os movimentos sociais, com a gestão pública, com os profissionais dos serviços, para, de fato, conhecer as realidades de modo mais profundo e ter as condições, como dizia Marcos Aurélio ainda há pouco, de intervir no campo das políticas públicas, mas buscando um campo de alianças para isso, buscando para isso um campo de consensos sociais que, de fato, né, produzam efeitos nas políticas públicas, né? E, sobretudo, eu diria que uma outra contribuição importante é no sentido de fomentar dentro da própria instituição um trabalho coletivo, um trabalho que seja menos fragmentado do que ele é hoje. Ele é quase concorrente, muitas vezes, dentro do Ministério Público, entre uma promotoria e outra. Então, são questões importantes, que elas dizem respeito, né, ao caminho que se persegue dentro da instituição para, de fato, se aproximar de uma instituição que tenha um papel relevante na defesa da democracia, e aqui entendendo democracia não apenas do campo da democracia formal, mas a democracia também no campo do acesso da população aos bens e serviços e à riqueza socialmente produzida. Então, dizer que nós estamos juntos, viu, Marco, num campo que é muito complexo, e repleto aí de disputas mesmo, de diferentes projetos de sociedade. Muito bem. Eu encerro mais uma vez mostrando a capa desse livro intitulado Ministério Público e Eventos Críticos, Experiências e Perspectivas de Atuação, publicado pela editora De Plácido, organizado por Marcelo Pedroso Goulart, Bárbara Carolina Ilana e Oliveira, Cíntia Aparecida da Silva e Silvia da Silva Tejadas. Ei-lo aqui. Gostaria de agradecer Marcelo, Silvia, Marcos, por esse diálogo, que foi, infelizmente, cortado devido a um evento, que são as fortes chuvas que caem na cidade do Recife. Um grande abraço, Marcelo, Silvio e Marcos, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.